Perfeito, a gente já está aqui com a auditora auxiliar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Ana Mizutori. Ana, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso debate. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua presença, para esse assunto, né, que a gente não gosta de falar, né, mas volta e meia é preciso. Então, Ana, um prazer recebê-la. E aí eu conversava aqui com os colegas, né, eu sou o Diego Marques, do meu lado aqui tem a Amanda Viana e aqui também o Ellison Silva. Eu queria entender um pouquinho como vai ser esse trabalho de apuração, doutora, porque realmente é complicado, né? Tem a súmula da CBF, que seria o documento é o documento oficial do jogo, mas na arte da Aparecidense não. E como fazer para descobrir se esse rapaz estava ou não relacionado para a partida? Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Diego. Muito boa tarde a todos que estão nos escutando, a todos aqui presentes nesse programa. Bom, de fato, quando a gente fala de escalação irregular do ponto de vista do direito desportivo, do ponto de vista, portanto, né, da jurisdição da justiça desportiva, então, só para fazer um parênteses aqui, né, a justiça desportiva ela é competente para julgar questões relacionadas à disciplina e à partida e à competição como um todo. E a súmula da partida, que é um instrumento de prova que a gente costuma usar muito em processos dessa natureza, de natureza da justiça desportiva, ela possui presunção de veracidade. Então, nesse caso, se não houver, de fato, um documento que possa, algum documento de prova, alguma prova de vídeo, alguma imagem, que possa, de fato, refutar o teor do que consta nesse relato arbitral, na súmula da partida, vai constar como verdade, portanto, o que tiver ali, né? E aí, para fins dessa caracterização da infração disciplinar que a gente tem no 214 do CBJD, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a gente tem que a escalação do irregular do atleta, e aí pode se dar por vários motivos, mas a escalação irregular basta que ele seja relacionado, né? Então, de fato, qualquer imagem que consiga comprovar o fato dele estar relacionado, e se isso constou na súmula, muito difícil ter algum documento que possa colidir, que possa elidir essa versão da súmula, então, de fato, o clube acaba incorrendo nesse tipo infracional e nas respectivas penas, né? Perfeito, aí bastante didática, né? A resposta é isso. Se não aparecer nada que vá contra a súmula, Amanda, a Aparecidense vai ser punida. A doutora Ana Mizutori está à sua disposição, Amanda. Boa tarde, doutora Ana. Olhando uma situação hipotética de que o Uhum. atleta realmente esteja constando na súmula, tem como culpabilizar, por exemplo, a CBF e aí a Aparecidense não ser punida por isso? Então, de fato, o que acontece? Existem. A gente, primeiro, acho que voltando de novo um passo atrás, para trazer um contexto, né? Às vezes eu estou sendo um pouco teórica, mas é importante trazer esse contexto para responder sua pergunta. Que a gente tem tanto o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que tem enfim, as infrações disciplinares e todo o norte que precisa se basear em relação a essa infração específica e outras, e também temos os regulamentos, né? Daí entra o regulamento geral de competição, o regulamento específico de competição, que são emanados, editados pelas entidades de administração desportiva, então a federação local ou a própria CBF, né? Assim, existem vários motivos pelo qual um atleta pode estar irregular, desde uma falta de exame médico, ainda que ele conste, vamos pôr, no BID, ou a falta de publicação no BID, né, no boletim, no boletim esportivo ali informativo, até às vezes um limite ali pelo regulamento geral da competição, em que o atleta pode defender X partidas por uma equipe, e se nesse meio tempo da competição ele muda de equipe, ele não pode atuar mais de determinadas quantidades de partida na outra. Então, dependendo do motivo, é muito difícil encontrar algo dentro desses diversos motivos que possa mostrar que o clube não tinha o dever, né, que é um dever de fato do clube, de fiscalizar e de se atentar para todas as condições de jogo para que o atleta esteja apto realmente a ser relacionado. Então, é uma pergunta um pouco abrangente, porque a gente teria que avaliar quais são os motivos que poderiam o clube se utilizar, se valer, para se eximir de responsabilidade, para, portanto, afastar a culpabilidade, demonstrando que ele não tinha como, né? A única defesa possível seria mostrar que esse motivo específico que causou a escalação irregular era o motivo pelo qual o clube, como entidade de prática desportiva empregadora, não tinha como ter conhecimento, não tinha como de forma nenhuma ter acesso, e por isso que ele não sabia, vamos supor, de eventual situação que deu ensejo a essa escalação irregular. Eu acho que é o único motivo que ele poderia se eximir, e é muito difícil, porque acaba que, por ter justamente essa responsabilidade, como empregador, como, né, clube como um todo, realmente compete muito ao clube
todo esse olhar e toda essa atenção, né? Se o atleta realmente está apto em todos esses aspectos. Perfeito. O Ellison também tem algum questionamento, Ellison, para a doutora? Sempre muito direta nas respostas, né? Acho que a gente vai entendendo bastante. Até me surpreende, tá, doutora? Que volta e meia, quando é com alguém do direito, assim, eu vou ficando meio perdido, principalmente nos vocábulos. E temos vários advogados e jornalistas aqui no nosso futebol. Vai lá, Ellison. Doutora, boa tarde. Um prazer falar com você ou com a senhora, como preferir. Se o clube errou, por exemplo, e colocou o nome do Matheus Leal sem querer, vamos dizer assim, só que na hora do jogo, por exemplo, o atleta tem uma postagem em uma rede social que ele não estava no estádio, que ele não estava jogando, que ele estava fazendo outra coisa. Isso pode servir como álibi para a sua absolvição e a absolvição do clube? Olha, eu entendo que sim, eu entendo que no direito a gente costuma falar, e aí não só do direito desportivo, né, mas quando a gente defende, quando a gente executa uma defesa, elabora uma defesa, existem questões que são formais, erros formais, né? Então, se o atleta consegue comprovar que ele não estava relacionado na prática, eu acredito, como tudo, né, tudo tem uma razão de existir, toda legislação, toda infração disciplinar, ela tem uma razão de existir. Então, no caso da escalação irregular, do 214 do CBJD, é garantir que todos os atletas vão estar ali dentro do processo certo para poder jogar, com a condição de jogo correta, desde exame médico, aprovação, todos os trâmites burocráticos, procedimentais perante a entidade máxima ou a entidade de administração esportiva, enfim. Então, assim, para garantir que aquela infração, para ela existir, aquela infração disciplinar, para ela existir, ela está protegendo alguma coisa, né? Nesse caso, você consegue comprovar o quê? Se for de fato um exemplo como você está trazendo, aquela questão protegida por aquela infração disciplinar não foi descumprida, né? O atleta de fato nem estava lá, e aí se trata de o quê? De um erro formal, em que equivocadamente o nome do atleta compareceu, mas que efetivamente não, a situação em si não incorreu, né, na prática que eles colocam. Então, vai depender muito do jogador. O jogador pode entender que também o clube tinha que ter esse cuidado para também não fazer esse erro formal, mas eu concordo, assim, que acho que não seria razoável pensar dessa forma, né? Se existir evidências como foto, né? Algo que realmente comprove, não só foto, porque a foto pode ser até retroativa, mas algo que efetivamente comprove que o atleta estava em outro local na ocasião do jogo, na ocasião da partida. Então, né, isso colide com a informação de que ele foi relacionado para o jogo, porque ele não poderia estar em outro lugar, né? Então, acho que a analisar a prova e realmente verificando essa materialidade da prova muito contundente, eu acho que isso é suficiente, ao meu ver, ao meu sentir, para, assim, elidir a presunção de veracidade da súmula e entendendo que, já que ele não foi relacionado de fato, houve só um erro formal, o clube não incidiu na prática da escalação irregular. Perfeito, doutora. Para a gente já encaminhar aqui para te liberar também, né? Sei que você deve ter bastante coisa para fazer. Só para a gente entender um pouquinho os trâmites agora, né? De quando você recebe, de quando o STJD recebe a denúncia, quais são os próximos passos? Quais são os prazos para a Aparecidense poder também se defender, poder reclamar? Como que funciona a partir de agora? Bom, então, primeiro, assim, a Procuradoria, que é o órgão, aí fazendo até uma analogia, porque a Justiça Desportiva, como eu falei, ela é competente tanto para questões de disciplina quanto para questões de competição. De forma que a Justiça Estadual, a nossa Justiça comum, que todo mundo conhece como Poder Judiciário, não pode entrar tendo essa competência, digamos, entre aspas, no sentido estrito, assim, a competência absoluta da Justiça Desportiva, né? E aí a Procuradoria tem um papel semelhante ao nosso Ministério Público, né? Porque o juiz, ele tem que ser inerte, ele tem que ser imparcial. Então tem que alguém, que é um órgão responsável para isso, identificada a materialidade de uma infração e a autoria dessa infração, então promover a denúncia. Ao promover a denúncia, ele tem 60 dias da ocasião, da partida ou do conhecimento dos fatos, né? Se passar esses 60 dias, prescreve em tese essa denúncia, né? Então ele não pode, perde o poder punitivo, esse poder da Procuradoria poder movimentar a Justiça Desportiva para, né, tentar ver a apreciação e uma possível condenação dos fatos. Depois, durante esses 60 dias, se ele apresenta a denúncia, existe um julgamento que é feito em sessão de julgamento, da qual a ocasião em que o clube acaba apresentando defesa por sustentação oral, onde ele também apresenta os documentos de prova, então, prova de vídeo, imagem, eventualmente testemunhas, e aí vai ser a ocasião em que ele vai poder se defender. Dessa decisão, que é da comissão disciplinar, que é a primeira instância da Justiça Desportiva, cabe recurso voluntário no prazo de 48 horas a contar da publicação do acórdão.
e aí pode subir, né, para o pleno do TJ, para o STJ, então tem mais algumas instâncias para conseguir recorrer, para ver aí, enfim, o melhor direito. Mas é importante que também conste todos os documentos de prova nesse primeiro julgamento, porque nada além do que foi apresentado na primeira defesa vai poder ser apresentado depois, a não ser que seja fato novo, né? Então é importante que o clube tenha essa incumbência agora de apresentar tudo que ele tiver ali que possa realmente sustentar a tese dele e fundamentar o que ele está defendendo em relação a esses fatos, para se eximir dessa responsabilidade, né, para que não incorra nas penas do 214. Tá certo. Muito obrigado, então, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. A gente espera que seja resolvido da melhor forma, né? Da forma mais justa possível aí o futuro das duas equipes. Obrigado pelo seu tempo, doutora Ana. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos. Perfeito, a gente recebeu aqui então a auditora auxiliar, né, do STJD, Ana Misutori, e realmente aí a primeira fase vai se estender, né? Os prazos aí são de 60 dias, depois mais 30, depois mais 60, aí vai longe, né?